isso, Papo Franco-Belga hoje dividido em pedaços, né? Blocos. Em blocos, estamos fazendo várias partes do programa. Segundo bloco. O segundo bloco agora, estamos falando aqui com o Otávio Aragão, que é o nosso convidado, ele está traduzindo um material muito bacana para mitos. Vamos falar sobre isso na terceira parte do nosso programa. Ele explicou, aí você pode ver lá no YouTube a primeira parte, confira também no Facebook, ele falou sobre o trabalho dele de tradução, como é que ele faz, enfim. Agora eu quero que ele conte pra gente a relação do Otávio, né, com um quadrinho europeu. Afinal de contas, estamos no Papo Franco-Belga, não é isso? Eu nasci com o álbum do Tintin na minha frente, praticamente. Porque... Nascemos na mesma maternidade, talvez? Pois é, aquelas edições da Cedibra, de capa dura, dos anos 70. Então eu tinha Asterix e Tintin. Record. Não, as minhas são da Cedibra e Tintin. depois Asterix, Cedibra. Ah, sim. Asterix, Cedibra e Tintin da Record. Isso. Então eu tive uma criação plural, né? Era quadrinho Disney, Marvel Comics, que surgiu em 63, 4, né? E aí aqui em 67, estava chegando aqui. E ao mesmo tempo o Franco-Belga. E mangá, por incrível que pareça, que eu tinha um vizinho japonês que trazia mangá. Aí, cara, aí a gente fala, não, a década de 70 no Brasil era medieval por causa da ditadura. Realmente tinha ditadura, realmente era medieval em vários sentidos, mas eu dei essa sorte. Eu tive uma confluência em termos de quadrinhos muito variada. Eu vejo que depois pessoas que nasceram na década de 80 e de 90 reclamando que, não, tiveram acesso setorizado. Eu não tive, eu tive essa sorte. Porque nessa época, eu lembro muito bem, houve uma coisa de chegar, quadrinho de Portugal chegava aqui. Livraria Bertrand, verdade. Distre, que mais? Meribérica. Meribéricas vinha, né? Direto. E algumas, a Bruguera. Editorial Bruguera. Que era, rapaz. Que se eu não me engano, era a versão da Ibis, da editorial Sim. Ibis, né? E tinha a VEC também. A VEC, isso. Né? Tacatacata, que tá aqui no nosso cenário. Os Strumfs. Pô, os aristocratas. Lembra de Os Aristocratas? Né? Não, pô. Até hoje estou atrás de um álbum dos Aristocratas. É uma série italiana fantástica que foi publicada aqui nos anos 70 pelo Gibi Semanal. Nas páginas de Gibi Semanal, junto com Os Panteras, que era outra série fantástica. Essa era britânica, Os Panteras era britânico, se eu não me engano. Ou seja, o Gibi trazia um monte de séries italianas, europeias, sim. Né, junto com material. Tinha também Eureka. Tinha a revista Eureka. Eu acho que tinha material. A Patota. Né, muita coisa. Então, veja, a minha infância, eu colecionava tudo que eu podia, né, assim, dentro das possibilidades financeiras da família, né. O meu irmão trazia... me trouxe Blake Mortimer. De Edgar Pierre Jacobs, que era um desenhista assistente do Hergé. É muito parecido com o Tintin. Aqui no Brasil, zero. Cada bife de texto, né, amigo? Cada balão era assim, o quadro era dividido em 3. Aí você tinha 2/3 de balão e 1/3 de desenho. Exatamente. Era insanidade. Linha clara da melhor qualidade. É verdade. Então eu tive acesso a Blake Mortimer, eu tive acesso a Tintin, eu li o Tintin todo. Quando garoto, eu li o Asterix todo quando garoto. 2000, quando sempre me perguntam seus 10 álbuns favoritos de quadrinhos de todos os tempos. Aí todo mundo espera que eu fale, Dark Knight Returns, Watchmen. Não. Voo 714 para Sydney, Asterix e Cleópatra. Meu Deus. Esses dois sempre estão dentre os meus 10 mais. E na verdade, dentre os meus 5 mais, na verdade. E Snow Good? Snow Good, mas não álbum. E Mortadela e Salaminho. Mortadela e Salaminho, espanhol. Espanha. Ibanhas. Tá? Li muito Mortadela. Trouxe da Espanha um monte de álbum de Mortadela e Salaminho. Meu Deus. E aí vendi tudo agora. Já começou essa coisa, né? Do Mortadela e Salaminho, você já foi pegando o espanhol, né? Sim. Tá? E o Lucky Luke? Poucos álbuns eu tive do Lucky Luke. Um papá, eu ia falar sobre isso. Um papá. Detalhe, parece que nós tivemos a conclusão do Um Papá aqui no Brasil, que foi o 5º volume. Sim. Na época, a edição portuguesa trazia apenas 2 a 2, né? 2 volumes com 4 histórias e a gente não sabia qual era a última, como é que ficaria, né? Como é que seria o fim. Parece que eles resolveram isso aí nos últimos tempos, a ASA de Portugal, não tenho muita certeza não. Mas nós fomos pioneiros no final do Um Papá. Fechamos a série. Exatamente. Me explica
explica uma coisa, Otávio. Por que você acha, eu tenho uma teoria aqui, por que você acha que o quadrinho europeu, principalmente o francês e belga, cara, tem tanta dificuldade de se estabelecer no Brasil? Eu acho que o momento dele é agora ou nunca. Já houve uma leva de quadrinho europeu nos anos 70, né, a qual você já se referiu. Agora está tendo uma outra que não está indo para esse lado de um Papá, de Lucky Luke, está indo para um outro, né, setor dos europeus. Estão chegando também espanhóis. Mas por que você acha que tem essa dificuldade? Por que o povo torce o nariz para um quadrinho europeu, cara? É bom demais! Olha, eu fiz um estudo uma vez, quando eu dava aula na Escola de Belas Artes, eu fiz uma comparação entre a narrativa japonesa, a americana e a franco-belga. E o que me chama mais atenção nisso, o que me cria mais estranheza, é como a decupagem do tempo é diferenciada. Né? Enquanto o americano mostra, por exemplo, uma cena de ação, o americano mostra o antes do soco e o depois do soco, ele jamais te mostra o soco, o japonês vai te mostrar o soco em todas as possibilidades possíveis, antes o contato, o momento do soco, o impacto em si, ele vai super decupado, e o francês não, o francês ele está preocupado em mostrar o cenário, o entorno do soco, entendeu? É arte, né? Você vai, aí eles abrem aquelas panorâmicas, né? O cara vai dar um soco no sujeito, tem aquela panorâmica, aí você vê a nuvem lá no céu, vai chover e tal, entendeu? O que menos interessa ali é o soco do sujeito. É uma outra abordagem. É uma outra abordagem. Depende muito. Você precisa ter uma certa elasticidade como leitor, uma certa... Você tem que se permitir mais para aceitar essa abordagem de tempo diferenciada, entendeu? Entendi. Eu creio que com a entrada do mangá e essa super ênfase na decupagem do tempo, né, na desconstrução do tempo, cada vez mais se afasta desse tempo parado, esse tempo contemplativo da BD. Não é toda BD que é assim, tá? Isso eu estou pegando aqui o exemplo máximo da linha clara, que é o Tintin, que tem ação pra caramba, mas os americanos, por exemplo, acham chato. Uhum. Pô, Asterix tem ação pra caramba, e ação decupada muito da maneira americana, né? O antes e o depois do soco, pegando esse exemplo. Asterix é muito assim. Mas a linha clara geralmente não. A linha clara geralmente tem uma coisa mais, um setting mais contemplativo e tal. Eu creio que o problema seja esse. Falta de paciência. Eu acho que é falta de paciência. Do leitor, né? Do leitor. Eu acho que o leitor busca uma narrativa, mas está fundamentado na narrativa norte-americana, entendeu? Sim. E eu acho que o povo não está muito acostumado aqui com essa coisa aventureira, né, cara? Tem uma coisa muito aventureira. Pelo menos uma parte do quadrinho francês, você vê o Asterix, que ele vai para Espanha, vai para vários lugares, tem uma certa aventura, e esse quadrinho, que eu acho que é até para um público mais juvenil, embora tenham sacadas, piadas do Goscinny maravilhosas, mas eu acho que no Brasil nunca houve um quadrinho juvenil. Vê se você dá razão. O quadrinho, ou ele sempre foi muito infantil, ou ele se torna agora extremamente adulto, e nós não temos esse quadrinho juvenil de aventura no meio. Você concorda? Mais ou menos. Eu acho que muita coisa da Turma da Mônica é juvenil. Sim, com certeza. Acho que muita coisa... Principalmente hoje em dia, né? Agora então Mônica tá totalmente jovem, adolescente, né? Graphic MSP. Pois é. Agora então tá totalmente Graphic MSP até mais do que juvenil. Sim, adulto. Bordeja, né? Bordeja, outras... Mas eu acho que mais ou menos. A gente teve aqui uma produção brasileira que sempre, não diria adulta, mas a gente teve uma produção brasileira juvenil, sim, nos anos 70, voltada para o terror, voltada para a ficção científica, publicada pela editora VEC, que era extremamente juvenil. Sim. Aquilo não era necessariamente adulto. Era sexy para adolescente, vamos dizer assim, exatamente. Então tinha um viés de histórias com um final abrupto na linha da EC Comics, que, cara, eram adolescentes, entendeu? Era uma linha adolescente. Agora, a aventura, o horror sempre deu muito certo no Brasil. O terror e o horror sempre deram muito certo. Lembro de colecionar Cripta, Espectro, sucesso absoluto. Choque. Lembra disso? Sim, sucesso absoluto. Eu estava no ginásio quando saiu o primeiro número de Choque. A Cripta também, mas ainda era... eu peguei todas as primeiros 2 anos de Cripta, eu peguei tudo, tá tudo lá em casa. Ainda tenho que garimpar aquilo.
Muita coisa boa, né? Zé Ortiz desenhando, Léo Duranoni, nunca soube falar o nome desse cara, mas é Léo Duranona. Pô, muita gente muito boa. Agora, Bernie Wrightson. Bernie Wrightson que morreu há pouco tempo. Um episódio do desenho Heavy Metal é baseado no trabalho dele. Sim, exatamente. Mas então eu discordo disso. Eu acho que a gente teve um quadrinho voltado para adolescente, sim, mas não de aventura como os franceses fazem, né? Quadrinho de pirata. Peraí, não tem isso. Tivemos sim. Antes disso, tivemos sim o pai do Cecil Thierry fez uma série sobre legionários, muito boa. Eu tenho um álbum lá em casa, Os Legionários, A Legião Estrangeira, que é muito legal. E é um álbum de aventuras tipicamente francês, com muita influência do Milton Caniff também. Mas, assim, a estrutura narrativa lembra muito o álbum francês, entendeu? Mas a influência dele era o Milton Caniff. O Rui de Oliveira que fala isso, né? O Milton Caniff, para a geração dele, foi, assim, o que o Jack Kirby foi para nossa, entendeu? Uma poluição. Todo mundo queria ser o Milton Caniff. Engraçado, né? Até o próprio Jack Kirby queria ser o Milton Caniff. Não, mentira, não queria. O Jack Kirby era ele mesmo. Mas assim, havia um viés de aventura, sim, mas antes da gente. Acho que a nossa geração não pegou. Mas antes teve. Uma coisa nos 50, né? Nos 40, nos 50, exatamente. 50, até porque 50, naquela época tinham aqueles seriados, que eram seriados mesmo. Você ia no cinema, Homem-Foguete, enfim, tinha Rocketman, Flash Gordon, e você via aqueles filmes em preto e branco, você ia no cinema, na semana seguinte tinha continuação. Eu acho que os quadrinhos iam muito por essa praia. Sim, sem dúvida. Vamos fazer uma pausa, vamos para a terceira parte, o terceiro bloco do Papo Franco-Belga, onde o Otávio Aragão estará falando sobre essas maravilhas que ele está traduzindo para a Mitos Editora. Segura aí.